Olá, meus amados internautas. Estamos iniciando mais um podcast Papo de Obreiro, aqui do Seminário Teológico Ebenezer. Nós estamos hoje com o nosso amado irmão Otávio Calegari Neto, que serve a Igreja do Senhor Jesus lá em Florianópolis. Querido Otávio, conte-nos um pouco da sua história. Eita, eu sou obreiro agora há 16 anos, em tempo integral, mas antes eu fui obreiro 14 anos também, sem ser tempo integral. Então são 30 anos aí na obra. Eu sou casado com a Alessandra, ano que vem nós vamos completar 30 anos. Tenho dois filhos, o Otávio Augusto e a Esther. O Otávio Augusto tem 25 e a Esther tem 21 anos. Eu servi a Cristo primeiro na igreja em Barueri, aliás, primeiro em Osasco, depois em Barueri, depois em Pirituba. Eu sou meio nômade, né? E eu me converti aos 17 anos, e quando eu me converti, eu tomei uma decisão de servir ao Senhor, mesmo que não fosse em tempo integral, mas eu queria muito ser alguém que servisse ao Senhor. Sempre me apaixonei pela ideia de pregar a palavra, de ocupar o púlpito. Gosto disso, é uma coisa que me anima, pregar a palavra e ensinar também. Eu gosto também de dar aula, mas gosto mais do púlpito. O que mais que eu posso falar sobre mim? Bom, trabalhei em Brasília durante 13 anos, depois 2 anos e meio em Niterói, e agora estou há 1 ano e 2 meses em Florianópolis. Maravilha, Otávio. Pegando esse eixo que você gosta de estar no púlpito também, que é importante, temos algumas perguntas para lhe fazer, justamente sobre essa área de homilética, né? Então, afinal de contas, o que é homilética e por que é tão importante, Otávio? Homilética é a arte de fazer omelete, né? Deve ser. Parece, é a primeira vez que que nome estranho é esse? Eu não sabia que eu ia gostar tanto dessa área. Pelo nome não é atraente, mas homilética tem a ver com homiléticos, vem do grego homiléticos, tem a ver com conversa, conversa pública. Então, a homilética é a somatória, é o uso da ciência, da retórica, com a parte espiritual da igreja, né? Porque a homilética é falar em público especificamente para a igreja. Ela é para o sermão. Não é nem a fala pública na aula, não é a fala pública em um outro momento, é a fala pública especificamente do culto, do sermão bíblico, né? Então a homilética é essa arte de juntar a retórica, a eloquência no falar em público com a parte espiritual da igreja. Maravilha, Otávio. Muito bom, muito boa perspectiva e com certeza vai ajudar os nossos internautas a entender melhor sobre essa arte. Outra pergunta, querido Otávio. Quais são os principais erros que os pregadores cometem quando não têm base homilética? Tem muito erro. Eu diria que assim, os erros acontecem mais por falta de base hermenêutica, né? Que hermenêutica é o estudo da Bíblia para poder trazer a mensagem. A homilética, então, ela se ocupa mais dessa. Primeiro vem a exegese, que a pessoa extrai do texto as verdades bíblicas. A homilética vai preparar esse. A homilética não, a hermenêutica vai preparar esse estudo, esse conhecimento para direcionar para o público. E a homilética vai formatar esse conhecimento que foi extraído pela exegese e pela hermenêutica para levar às pessoas. A gente usa mais a ideia de falar em público, que é para formatar, né? Mas os erros acontecem exatamente porque as pessoas, elas, elas querem fazer, eu acho que o erro mais comum é transformar a pregação em aula e a aula em pregação. É engraçado, né? Inclusive, um dos meus primeiros slides quando eu dou esse curso é mostrar a diferença entre aula e pregação. A pregação ela tem uma conotação diferente, é um chamado mais para ação, é um chamado mais para uma transformação. E a aula é mais para refletir sobre um assunto, entender um assunto, argumentar sobre algum ponto, né? Então, eu acho que esse é o ponto mais, é o erro mais comum. Eu não diria que é o mais grave, né? O mais grave que eu digo acontece mais na hermenêutica, né? Que as pessoas não consideram o texto bíblico como base do ensino público. E aí, se a hermenêutica não foi bem feita, a ponta não tem como melhorar, né? A pessoa pode falar muito bem e ser muito eloquente, mas para ensinar um erro vai ser pior. Maravilha, maravilha, Otávio. Obrigado novamente. Outra perguntinha. Qual foi a dica que mais te ajudou na pregação de um sermão? Eu vou ficar com a dica do apóstolo Paulo para o Timóteo, né? Aqui no versículo 13 do capítulo 4, 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13 diz assim:
Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Então, é o exercício da leitura pública. É interessante que ele não manda fazer o exercício da leitura, é a leitura pública. É ler em voz alta. Eu vejo que muitas vezes os pregadores vão e falam, igreja, vamos abrir em passagem tal. Aí a igreja abre e ele começa a ler e engasga, engasga, engasga. Ele não se preparou com aquele texto. Aquele texto é novo para ele. É triste, mas acontece. Então, o que eu percebo que muda muito, sobe muito o nível da pregação, quando o pregador ele se apropriou totalmente do texto. Ele leu 2, 3 vezes, mas ele não leu em voz baixa, ele leu em voz alta. Porque quando a gente lê em voz alta, você entende a necessidade de dar ênfase verbal ao texto. Dar ênfase. Tem palavras que chama para um arrependimento, então a voz tem que ser firme sobre o arrependimento. Às vezes o texto está falando sobre o amor, a misericórdia. Então, a forma como você fala a palavra misericórdia, ela tem uma outra conotação. E o seu tom de voz, a sua entonação de voz, vai alterar a percepção da palavra. Então, eu acho que essa dica é muito boa. E a outra dica que eu daria, com certeza, é se preparar. É aqui, ó, exercitar. Né? Exercitar, primeiro ponto, na leitura pública, mas também exercitar na exortação, que é o ânimo. Exortar não é admoestar. Admoestar é corrigir, né? E exortar é dar ânimo. A caminhada com Jesus, ela é prazerosa, mas em alguns momentos ela é difícil, ela é árdua. E aí os irmãos precisam de alguém animando. E então a pregação ela deve ser uma fonte de ânimo, de refresco, é alimento para a alma, né? Então, e isso, como que eu faço isso? Eu preciso me exercitar nisso. Se eu não me exercito, eu não sei como que faz. Eu não vou conseguir fazer bem. Então, eu acho que essas dicas são boas do apóstolo Paulo. Como lidar com o desafio de não repetir sermões, pontos da internet e manter a originalidade? Tá. Eu acho que o desafio está em você sempre ler a Bíblia e sempre fazer os seus estudos pessoais. Quando eu fiz o curso, há alguns anos, alguns anos atrás, quando o Álvaro Pestana, junto com o seu Brian Boss, eles lançaram um livro, na verdade foi o seu Brian Boss que escreveu e o Álvaro Pestana, conjunto com ele, escreveram um livro do texto à paráfrase. E eu tive algumas aulas sobre e os irmãos pediram para alguém comprou o livro e levou para a igreja de Osasco. Me pediram para eu resumir e apresentar em aulas para a igreja. E então isso foi 93, 94, faz alguns anos. Então esse livro fala sobre hermenêutica, né? E nesse livro ele fala o seguinte: você lê a Bíblia, lê o texto 1, 2, 3, 4, várias vezes, várias versões diferentes. Depois você usa uma concordância bíblica. E então você vai estar autorizado a poder pegar um dicionário. E depois que você lê o dicionário, você entendeu as palavras, entendeu as ideias, aí você pode pegar um comentário bíblico externo. Porque o comentário bíblico ele é fonte ou produção humana. A Bíblia é a nossa ferramenta. Então, se eu faço os meus próprios estudos, se eu faço a minha própria leitura e a minha própria interpretação, eu sempre vou ter textos novos, ensino fresco, né? Tem um frescor, é aquela coisa da comida, né? Ninguém gosta de marmita requentada, né? Eu detesto. Mas como? Alimenta. Mas não é a mesma coisa daquele feijão com arroz fresquinho ali, feito na hora, aquele bifinho fritado na hora ali. Dá até fome agora. Não que eu esteja com fome não, mas só, né? Não é muito melhor? Então, tem um alerta para fazer, na verdade, de quem consulta as pregações dos youtubers aí, ou qualquer outro ensino, seja via Instagram, agora tem o ChatGPT, um monte de coisa. Aquele estudo é daquelas pessoas. Ele escreveu para o contexto dele, para o contexto da igreja dele. Então, eu não devo pegar um estudo de um pregador famoso e usar no domingo seguinte na congregação onde eu participo. Porque a congregação onde eu participo tem outros desafios, outros contextos, e que aquela pregação às vezes nem é pertinente, nem é relevante.
Às vezes é uma curiosidade bacana, mas não é realmente aquele momento que a igreja está precisando. Então, como escapar disso? Faça os seus próprios estudos, contemple e observe a sua própria congregação e pregue cada domingo de acordo com a necessidade da igreja. Eu diria que esse é um caminho. Bom, Otávio, entender essa necessidade que a igreja tem e programar as pregações para aquela igreja local. Isso é importante, Isso. de fato. Agora, já que você citou o ChatGPT, essas IAs que tem por aí, qual seria a dica que você nos dá assim, sobre o uso dessas inteligências artificiais, Gemini, ChatGPT, entre outros? Eu diria que assim, podemos usar. Eu não vou dizer devemos usar, mas eu já percebi que é uma possibilidade, é uma ferramenta. Assim como quem usa uma chave de fenda, é mais fácil tirar o parafuso com a chave de fenda do que tirar na unha, né? Tem uns casos que tem umas unhas grandonas e talvez consiga, mas o ideal, se você tem a ferramenta, use a ferramenta. Se você tem um computador, você usa o computador. Se você tem o celular, usa o celular. Hoje eu uso minha Bíblia de estudo aqui. Eu tenho uma igual a essa daqui não é minha, essa aqui é do Ebenezer, né? Mas eu uso também a Bíblia no celular, porque ela tem já as ferramentas do código Strong, né? Aqui com grego, me ajuda a ter o grego interlinear, está na mão. Se eu estiver sem as ferramentas adequadas para preparar um estudo, às vezes estou no quarto de hotel, às vezes estou em viagem, está sempre comigo e eu posso sempre produzir algum estudo. Então é uma ferramenta. Toda ferramenta, ela em si, é neutra. O uso que você vai fazer dela é que vai ser pertinente ou não. Uma irmã perguntou se podemos usar para fazer preparar uma pregação, alguma coisa. E aí eu fiz um teste. Eu estou preparando, inclusive, para domingo eu vou pregar sobre Mateus capítulo 25, versículo do 14 ao 30, que é a parábola dos talentos. E então eu pedi, né, ChatGPT, faz para mim aí um esboço da parábola dos talentos. E é interessante porque eu já tinha feito com os alunos ali um estudo e um esboço com eles ali. Rapaz, ficou muito parecido e ficou muito bom. Agora, eu posso usar o ChatGPT hoje porque eu já fiz esse estudo da parábola e eu consigo saber o que o ChatGPT trouxe, se presta ou não. Hoje prestou. Mas e se eu não conheço nada sobre o assunto? Eu vou ter a impressão de que presta, que está bom demais, né? Mas nem sempre vai estar bom de fato, né? Porque o ChatGPT, na verdade, a gente chama de inteligência artificial, mas a gente fala é inteligência artificial porque, na realidade, não é inteligência real. O ChatGPT é burro. Né? Ele parece inteligente porque a gente vai dar os comandos certos, né? Isso, ele vai colhendo várias informações de vários lugares diferentes e vai colocando ali de acordo, e a gente não sabe quais são as procedências, né? Esse é um ponto importantíssimo sobre o uso dessas inteligências, né? Quanto à estruturação, talvez os pontos ali, ponto A, ponto B, ponto C ajude. Agora, quanto à doutrina, aí começa a complicar, porque vai colhendo de todos os lugares, de todas as fontes da internet, né? Sim. Esse é um ponto realmente que chama muita atenção da gente. A fonte em si é complicada e eu posso estar começando a ensinar uma heresia na igreja se eu não conheço bem o texto, se eu não sei bem o contexto daquilo ali, eu não tenho como julgar a qualidade. Então, é que nem as pregações internautas, né? Se eu não sei o texto por mim mesmo, então é uma obrigação de cada cristão, em todas as gerações, produzir os seus próprios estudos sobre cada assunto. Nós não podemos viver só da tradição do que nos trazem. Perfeito, Otávio. Maravilha. O papo está sendo muito legal, né? Espero que você Bora. esteja gostando. Vamos para mais uma perguntinha aqui interessante. Então, essa pergunta é boa. Como vencer o nervosismo e o medo de pregar diante da igreja? Nunca foi muito o meu problema de nervosismo, não. Agora, você viu? Já até Já se manifestou. Já se manifestou ali, o espírito do nervosismo ali. Eu diria que quanto melhor preparado, menos nervosismo. Eu tenho uma habilidade natural que acaba virando um problema, né? Como eu me viro bem, eu me adapto rápido às circunstâncias, eu tenho uma tentação de talvez não me preparar tão bem.
Mas o ideal para você ficar menos nervoso, prepare melhor. Então, se você está bem preparado, você tem lá o seu esboço direitinho. Aí acontece na igreja, no meio da pregação, o irmão levanta, vai fazer alguma coisa. Acontece vários eventos diferentes, né? Semana passada uma irmã desmaiou no meio do culto, no meio da pregação. O irmão teve que parar a pregação. E fomos lá atender a irmã, e aí ele retomou a pregação, da onde ele parou, mas também é o Alex Soares, né? Que é muito experiente, soube contornar ali o problema. Mas então, quanto mais você estiver preparado, melhor você dá conta do nervosismo. Já ficou nervoso na hora de pregar? Já, lembro a minha primeira vez, primeira mensagem, na verdade foi num grupo de bairro, e eu dar uma mensagem. Era para ser 50 minutos, só consegui 10, porque ele não conseguiu mais sair. Percebendo que eu não estava conseguindo dar andamento, eu comecei a fazer perguntas, e aí com a interação do público, a gente conseguiu, aí transformou-se aquela pregação em um grupo de bairro para me treinar com uma aula, que ficou interativa, todo mundo conversando, né? Agora, você falou um ponto importante, pensar no esboço. Porque nessa aula eu fui sem esboço, fui só da cabeça para fazer. Na verdade, a pregação era uma pregação mesmo para me treinar, e eu fui sem esboço. Se eu tivesse um esboço, talvez eu conseguiria ficar mais alinhado dentro do propósito. Você sabe qual é a definição de pregador? Não pregador de roupa, não. O pregador mesmo, de púlpito. A definição de pregador é uma pessoa que consegue falar em 30 minutos o que uma pessoa comum consegue falar em 3. O pregador ele consegue esticar o assunto. Porque realmente, você fala, vamos falar sobre a parábola dos talentos. Você vai falar em 3 minutos, você lê a parábola talvez em 5 no máximo, mas se você vai só explicar a parábola, 3 minutos você dá conta de explicar. Mas o pregador vai explanar, ele vai expor os vários aspectos daquela parábola, vai refletir e aprofundar o entendimento e a aplicação daquela história. Por isso que o pregador ele tem um papel importantíssimo na igreja. Eu diria que o sermão é uma característica específica da igreja e promoveu assim, grandes transformações no mundo, né? Grandes pregadores trouxeram grandes transformações no mundo. Recentemente, na história recente, contemporânea, nós temos aquela pregação do Martin Luther King Jr., né? Que aquele I have a dream, que impactou aquela geração e trouxe um movimento, né? de direitos civis ali, que mudou. Dos anos 60 para cá, houve uma transformação enorme. Pensar que havia ônibus, partes do ônibus que os negros não podiam entrar. Tinha bebedouros separados para as pessoas, banheiros para pessoas de cor. É vergonhoso, né? Pensar como que eram as coisas nos Estados Unidos naquela época lá. E como uma pregação, quer dizer, tem todo um movimento, mas a pregação dele marcou ali aquele início transformador. E por aí vai, nós vamos ter grandes discursos na história humana que arrastam multidões e que fazem transformações incríveis, né? Isso, muito bom. E a gente vê, né, que é uma arte mesmo, uma arte da persuasão, né, da retórica, e ajuda, quando aplicada da forma correta, ajuda multidões a serem coerentes na sua vida, né? Isso é um ponto muito importante também. Vamos ver mais uma perguntinha aqui, meu amado Otávio. O que diferencia um pregador que apenas fala de um pregador que comunica e transforma vidas? Tá. Mais uma vez, volto aqui para o texto. É o pregador que vai usar a Bíblia para pregar. Ele vai pregar a palavra de Deus e não a sua opinião básica. Eu tenho opinião sobre tudo, né? Penso uma série de coisas. Às vezes eu concordo plenamente com o que a Bíblia está dizendo. Às vezes eu não concordo. Mas eu não vou falar da minha opinião. Tanto faz da minha opinião. Eu vou falar com convicção. Quanto mais eu prego sobre a Bíblia, mais convicção eu tenho sobre aquele assunto. Entende? Porque alguns assuntos não estão na Bíblia. Aí o que a gente faz? Nós vamos falar, eu acho. Tudo bem, mas se não está na Bíblia, não é relevante para a pregação. Nosso assunto ele é bíblico, cristocêntrico. Quanto mais eu conseguir levar as pessoas a pensar como Jesus viveu, como que eu entendo a vida de Jesus e como que eu conformo a minha vida à de Jesus. Quanto mais isso acontecer, mais eu convido as pessoas a transformarem a vida delas.
Muito bom, muito bom. Eu penso também que há algumas pregações que eu já ouvi, que a pessoa começa, vai seguindo, faz uma introdução gigantesca e depois de 20 minutos abre a Bíblia. Você acha coerente fazer uma pregação assim, depois de 20 minutos de explanar até sobre a sua vida, depois é que abre a Bíblia? O que você acha sobre esse ponto? Eu prefiro mais usar a Bíblia mesmo, né? Usar mais o texto bíblico. Mas não vou criticar os pregadores de um modo geral, porque assim, pode ter com um contexto que ele tenha que explicar muita coisa para depois ele poder abrir a Bíblia de uma forma mais convincente. Pode ser que tenha momentos e aspectos que caibam a esse tipo de procedimento. Mas se houver um uso cotidiano disso, sempre fazer assim, perigoso, né? Eu já vi várias pregações, alguns shows de humor, na verdade. Que a gente tem pregadores famosos que eles é mais um show de humor, mais um stand-up do que uma pregação bíblica. E o sujeito fala o tempo todo com a Bíblia aberta, mas ele não lê a Bíblia. Ele cita um versículo ali e depois discorre sobre muitos assuntos como se tudo fosse bíblico, mas não tem nada de Bíblia ali. Realmente tem um perigo aí. Tem um perigo, né? De fato. Às vezes o meu eu fala mais do que as escrituras. Isso torna-se um perigo de fato. Muito bom. Vamos para mais uma perguntinha. Que conselho você daria a um obreiro iniciante que está começando a pregar agora? Leia muitos livros e veja muitas pregações bíblicas, boas pregações. E, se possível, encontre um mentor, um pregador maduro e que seja um bom pregador, que esteja baseado na Bíblia, que seja um cristão fiel. E então passe tempo com essa pessoa, mesmo se morar longe, marque algumas reuniões, tenha um mentor. Enfim, esse é um dos conselhos que eu daria. E alguém que possa te desafiar a melhorar a sua pregação. Então, alguém que você vai ver a pregação dele, você vai fazer as suas pregações e vão trocar ideia, sabe? O ferro afia o ferro. Essa coisa de mentorado, eu acho que produz um crescimento muito bom. Bom, Paulo, Timóteo, né? Sempre a gente vê esse contexto dentro das escrituras. Barnabé, Paulo e Timóteo. Até uma pregação muito boa que eu ouvi, falava, você tem que ter um Barnabé, você tem que ter um Timóteo na sua vida também. Então, todos nós precisamos de alguém que nos mentorie e quando você chegar na época, você deve também ter os seus mentorados. Muito bom. No meu caso, Otávio, eu tive um bom mentor na minha versão, Antônio de Barros. Ele que me ensinou o Evangelho e eu pautei muito da minha vida inicial nas pregações dele. Ele me ajudou nessa carreira. E nesse viés, Otávio, quem foi o homem que lhe ajudou a ter essa mentoria para você encaminhar por essa área? Eu tive vários. Eu tive o privilégio de estudar lá em São Paulo no SBN e tinha vários professores assim, muito gabaritados, né? Eu falo, olha, eu sou muito privilegiado. Deus me abençoou com tanta gente boa. Mas o que mais me marcou foi o seu Francisco Lira, né? Com certeza eu tinha o seu Lira como se fosse um pai. Creio que tenha sido o que tenha me influenciado mais, porque a gente trabalhou 12 anos juntos lá, indo para São Vicente. Trabalhamos juntos em Barueri, em São Vicente, depois começou uma igreja em Guarujá, depois outra, ajudávamos o trabalho em Itanhaém, e depois ele começou outra em Praia Grande. E aí todo esse tempo a gente estava sempre interagindo muito. Então, o que eu aprendi mais com ele é sobre essa coisa de vamos desbravar, vamos iniciar novas congregações, sobre as várias circunstâncias, sabe, diferentes. Às vezes tinha a circunstância ideal, né? Tinha uma igreja apoiando, um planejamento e tal. E às vezes era assim, poxa, sua família mudou para lá, pronto, vamos começar uma igreja. Então, eu creio que essa influência do seu Lira foi mais enfática. Mas eu tive aulas com o seu Davi Meadows, que eu também tive muita influência do seu Davi Meadows como professor, mas eu observava na vida do seu Davi Meadows um obreiro muito capaz, né? Ele começou a igreja lá em Guarulhos, conduziu a igreja durante muitos anos, ele era presbítero lá. Eu tive muita amizade com os filhos, né? A Miriam, a Rebeca, a Mary e também um pouco com o Davi Meadows. Então eu tinha muito apreço por ele.
Mas tive aula com o Álvaro Pestana, tive aula com o seu João Penise, com o seu Alan Dutton. O seu Alan Dutton também gostava muito de ouvir e aprendi bastante com ele sobre evangelismo. Engraçado que eu tive poucas aulas com ele, mas é muito impactante. Você falou do seu Antônio Barros, né? Antônio Barros. Você sabe, né? Como convive com essas pessoas, traz nos ajuda muito. A vida espiritual deles traz um respaldo, né? Isso. Então essa intercessão, né, de novos e irmãos mais velhos sempre ajuda a gente a crescer como obreiro e até como pessoas que vão futuramente exercer a homilética e desenvolver realmente a arte da pregação. Meu, Otávio, a gente está chegando já aos nossos finalmente, então eu quero lhe fazer uma pergunta particular. O que é que você está achando dessa experiência de estar passando essa semana aqui em Recife, no Seminário Teológico Ebenezer, ensinando essa arte para os nossos alunos? Eu estou gostando muito, como falei, gosto muito desse assunto. Esse assunto é um dos que me chamam a atenção. Outro assunto que eu gosto muito é apologética, que é a ideia de conduzir outras pessoas que não conhecem Jesus ou defender a fé cristã. Sobre evangelismo também gosto muito. Mas esse assunto, durante 12 anos trabalhando em Brasília, eu me dediquei mais a esse assunto. Então li livros, fiz mentoria com o Mark Absher, fui atrás de conhecimento sobre isso daí. Então me considero alguém apto para ensinar, mas no fim é sempre assim. Você vai ensinar e vai aprender, né? E ensinando você aprende, vai ensinando também. Mas está sendo muito boa a experiência, a turma muito boa, né? Um pessoal surpreendente. A gente faz os exercícios lá, o pessoal sai fazendo umas pregações boas mesmo. Então tem sido uma alegria. Eu tô feliz, espero que me convidem mais vezes. Com certeza, as portas estão sempre abertas, né, para você, para os irmãos que querem realmente aprender das Escrituras e, claro, ensinar a Bíblia dentro da sua coerência. Eu só senti falta da patroa, né? Da próxima vez, próxima vez eu vou dar um jeito de trazer ela aqui. Ela é muito boa, aí a gente aproveita já o fim de semana aqui também, curte uma praia junto. Com certeza, Recife é acolhedora, né? E tá aí vocês, queridos internautas, se quiserem vir fazer o Seminário Teológico Ebenezer aqui em Recife, ó, grandes professores como Otávio estão esperando por vocês, então venham fazer conosco. Estamos encerrando o nosso podcast, que Deus abençoe a todos vocês, foi uma honra tê-los conosco. Otávio, muito obrigado, Deus lhe abençoe também. Obrigado, Márcio. E até uma próxima, meu querido. Foi bom. Tchau, tchau.